E agora a gente vai ter um cara aqui com a gente que é apaixonado por tecnologia e um entusiasta das potencialidades da inteligência artificial. Almir Neves vai falar aqui com a gente de um tema que é muito atual e importante para todos nós. A inteligência artificial roubará seu emprego de vendedor? Eu estou muito curioso para saber mais sobre esse tema. Com vocês, Almir Neves. Bem-vindo, Almir. O palco é seu. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E não somente, Ari, não somente do vendedor, né? Será que a inteligência artificial vai roubar o nosso emprego, né? De advogado, de médico, de profissional de RH, de profissional de finanças? Então, tem um super desafio aqui, trazer um pouquinho do que a gente vem entendendo de inteligência artificial. A gente vem construindo isso, temos uma empresa nesse campo. E eu sou muito animado, muito motivado de tudo que pode acontecer e do que já está acontecendo também, né? Porque eu quero fazer uma pergunta para vocês para começar, lendo uma frase que é muito icônica dentro desse nosso universo, que é a seguinte: em breve, a IA substituirá os especialistas em direito, medicina, finanças e outras profissões. Essa é uma frase que foi dita por um professor da Universidade de Harvard, um cientista da computação muito famoso, o professor Frederick. E ele falou isso: em breve todas as profissões serão substituídas pela inteligência artificial. Quando que você acha que essa frase foi falada? Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês quando que foi esse em breve do professor Frederick, e ele citou isso, e a gente fica sempre nessa expectativa, né? Puxa, será que um robô vai roubar o meu trabalho? Será que uma máquina vai fazer o que eu estou fazendo? Será que realmente a gente, né, vai ser suplantado por um computador super inteligente, como a gente vê nos filmes, como a gente vê aí, né, Homem de Ferro, lá com o Jarvis, eu estou assistindo Mandalorian na Disney, pô, o cara tá andando sempre no meio da cidade, com um monte de robô interagindo com ele, falando com ele, né? Então, será que é verdade isso? Será que os robôs vão roubar o nosso emprego? Será que a gente tem que ter realmente essa atenção e ter esse cuidado? Já trago também essa resposta para você, porque eu quero voltar um pouquinho no tempo. Quero voltar um pouquinho na história da inteligência artificial. Todo mundo fala em inteligência artificial, mas quando começou? Começou lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês lembram daquele filme A Máquina da Imitação, que conta um pouquinho da história do Alan Turing, né? Ali é realmente o início da inteligência artificial, quando Alan Turing e sua equipe para o governo britânico quebraram o código, quebraram, né, a criptografia da máquina Enigma alemã, eles começaram realmente a trazer para o mundo um pouquinho dessa visão do que os algoritmos poderiam fazer, do que a computação pode fazer. Então, lá no final da Segunda Guerra, 1943, a gente que está dentro do campo começa a entender, né, como o início da inteligência artificial, gente. 1943. Em 1948, Alan Turing criou esse termo, inteligência artificial, aonde ele falava o quê? Inteligência artificial é a capacidade do computador fazer a mesma coisa, pensar igual ao cérebro humano. 1948, gente. A capacidade do computador pensar igual ao cérebro humano. E de lá até hoje, a evolução foi realmente fantástica. A gente, né, sempre tem muita dificuldade de entender a inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela é muito relacionada com o poder computacional. A máquina vem junto, né? A gente precisa de um computador processando a informação. Então, durante muitos anos, a inteligência artificial ela evoluiu a passos bem, digamos assim, curtinhos. E eu gosto muito de correlacionar isso com um jogo de xadrez, né? Não sei quem gosta de xadrez, quem está assistindo aí o Gambito da Rainha. O xadrez tem uma evolução muito bacana quando a gente fala em inteligência artificial. Então, o primeiro jogo de computador, de xadrez para computador, lá em 1965, era um jogo que já trazia um pouquinho de inteligência artificial. Os jogos de videogame, como um todo, são jogos onde a gente realmente vê muito da inteligência artificial em uso, desde aí do xadrez, lá em 1965, até os jogos mais modernos. Só que de 65 até a década de 90,
né? Pouco evoluiu. Na década de 90, a gente realmente começou a ver os grandes enxadristas enfrentarem os grandes computadores. Então, Kasparov, que era um enxadrista russo, o melhor do mundo, enfrentou um computador lá em 95 e ganhou. Ufa, ganhou. A empresa que fez o computador criou um computador mais poderoso ainda, criou um computador chamado Deep Blue, que em 97, 98, ganhou do Kasparov 2 vezes versus 1 vez. E ali a gente começou a olhar, puxa, alguma coisa o computador está aprendendo a fazer e aprendendo a fazer bem feito. Né? Nesse caso específico do Deep Blue, era um computador muito grande, um computador realmente onde se colocou todas as potencialidades matemáticas do que se poderia ser feito. O computador, ele era meio, digamos assim, ele era o cara da decoreba. Ele decorou, né? Ele era tão grande que ele decorou tudo que podia ser feito e acabou ganhando de Kasparov através do seu poder de processamento. Mas agora, gente, 2016, nós estamos em 2020, 2016, a gente teve o primeiro programa de computador, a primeira inteligência artificial que aprendeu a jogar xadrez sozinha. 100% sozinha. A empresa falou para a inteligência artificial, essas são as regras do xadrez. Vai jogar online. Ela começou a jogar online, começou a perder, ganhar, perder, ganhar, 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 ganhar. E desde 2018, nenhum ser humano ganha de uma inteligência artificial num jogo de computador de xadrez, num jogo de computador de Go. Para quem gosta de pôquer aí, para os meninos, para as meninas que gostam de pôquer, hoje também os computadores já são praticamente invencíveis jogando pôquer. Então isso traz para a gente um pouquinho dessa evolução, de tudo que está acontecendo, de tudo que é o nosso dia a dia, de tudo que é a nossa realidade. 9h40 da manhã, eu tenho certeza, se você tiver um iPhone com reconhecimento facial, por exemplo, que você olha para ele e ele destrava, você está utilizando a inteligência artificial. Se você acordou de manhã, foi dar uma navegadinha lá no TikTok, viu um vídeo no YouTube, está numa rede social, aquele feed que está aparecendo para você, utiliza inteligência artificial. Se você está cada vez mais apaixonado por carros e vendo o carro autônomo funcionar, o carro autônomo lê, gente, é muito lindo isso, o carro autônomo consegue enxergar uma placa, consegue enxergar um obstáculo, faz cálculo matemático, enxerga para a direita, enxerga para a esquerda, olha para frente, vê se tem que parar, vê se freia, vê se acelera, tudo isso é realidade hoje. Se você pedir uma comida daqui a pouquinho aí no aplicativo de comida, provavelmente todo o trajeto do motoboy vai ser feito hoje por uma inteligência artificial. E são N outros exemplos de tudo o que está acontecendo. E no nosso campo aqui específico, que é um campo muito bacana, a inteligência artificial está conseguindo ler, está conseguindo interpretar um texto. A gente trabalha num campo conhecido como linguagem natural. Na linguagem natural, cada vez mais os algoritmos conseguem interpretar um texto, conseguem ler uma informação, ler uma bula de remédio, ler uma embalagem. Então a evolução está muito grande. Mas e aquela frase lá do começo? E aquele em breve? Quando que vocês acham que foram em breve? Eu vi aqui 2001, 2010, Aquela frase, gente, foi cunhada, pasmem, aquele em breve daquela frase foi cunhada em 1984. Vou repetir para vocês, 1984. Fazem 36 anos que a gente está no em breve a inteligência artificial vai assumir o emprego de um profissional na área da saúde, na área médica, num profissional de RH, de vendas. Mas notem o seguinte, nos últimos 10 anos a evolução foi muito grande. Por quê? Porque os computadores ficaram mais poderosos, o poder de processamento aumentou muito, então a gente tem tido sim uma evolução muito interessante. Mas no que a inteligência artificial realmente é boa hoje? O que é fato e o que é fake? Fake é robôs 100% autônomos, a tal da singularidade, que é realmente, cientificamente, quando as máquinas vão estar sendo mais inteligentes que a gente, aprendendo mais que a gente. Mas é fato, o que é real hoje é a automatização de processo,
é a robotização, é utilizar robô, é utilizar a ciência, utilizar a matemática. A inteligência artificial é muito estatística, é muito matemática. Então, a gente, por exemplo, vê dentro aqui da empresa todo o potencial que a gente tem na área de vendas, de identificar quais são potenciais clientes, né, quais produtos uma determinada empresa pode oferecer num ponto de venda, como fazer um forecast bem acurado de venda, utilizando não só o conhecimento humano, mas também o conhecimento estatístico, matemático, projeções, cruzar dados. Hoje, por exemplo, a gente tem clientes aqui que a gente conversa, eu tenho 11 mil vendas no mês, né? Eu tenho 11 mil clientes, eu vendo N produtos para esses clientes. Então, tudo isso, a inteligência artificial é muito boa em fazer. Então, quando a gente para pensar que eu, como profissional, segundo o Fórum Econômico Mundial, segundo as principais habilidades que a gente precisa ter, eu tenho que ter uma habilidade crítica, eu tenho que ter uma habilidade matemática, eu tenho que saber programar, né? Eu tenho que ser um resolvedor de problema. Tudo isso, gente, um computador faz e faz hoje muitas vezes melhor do que um humano. Então, quando a gente está realmente pensando nesse futuro, nesse presente, eu estou pensando na minha carreira, eu estou pensando no meu autodesenvolvimento, eu tenho que entender realmente como que eu vou entrar nesse campo de batalha com a tecnologia, né? Como que eu vou trabalhar junto com a tecnologia? O que eu posso aproveitar, por exemplo, de uma inteligência artificial que vai me ajudar nas minhas análises, que vai me ajudar a eu ser mais rápido, que vou pegar, por exemplo, um advogado que vai fazer toda a leitura de processos passados com uma pegada parecida do caso que eu estou criando a minha defesa ou a minha acusação. Eu, como médico, posso utilizar a inteligência artificial para me dar os insights dos exames, uma leitura mais acurada, muitas vezes, né, de você olhar e falar, puxa, realmente, ela está enxergando algo que eu não estou enxergando. Então, a gente, como profissional, tem que estar muito próximo da tecnologia. A gente tem que entender a tecnologia, a gente tem que conhecer a tecnologia e a gente tem que estar sempre abraçando para trabalhar junto com ela. Mas não, a inteligência artificial, respondendo à pergunta da palestra, ela não vai roubar o meu emprego hoje, e na minha humilde opinião, nos próximos 10 anos, dificilmente isso irá acontecer. Mas sim, ela vai mudar a forma que eu trabalho. Mas ela não é criativa como eu sou, como nós somos. Ela não é relacional como nós somos, principalmente na área comercial, na área de vendas. E ela, né, ela não é principalmente empática. Enquanto ela carecer da empatia, né, da criatividade e de tudo isso que faz a gente ser, né, pessoas, seres humanos, ela nunca vai superar a gente como profissional. Mas sim, ela já é hoje uma grande, né, ferramenta de apoio. Se a gente souber usar, ela é hoje uma grande ferramenta de fazer trabalhos repetitivos, de fazer trabalhos analíticos, de dar insights na hora certa, de dar insights na hora precisa. E nesse meu último minuto que eu tenho aqui com vocês, eu quero dar a minha opinião do que vai acontecer nos próximos 10 anos. Estamos hoje enfrentando uma luta, né, para chegar na famosa computação quântica. Computação quântica são computadores extremamente, né, poderosos. Google diz que já conseguiu, outras empresas duvidam um pouco, todas elas estão brigando para criar o computador quântico. Se nós tivermos o computador quântico nos próximos 10 anos, aí sim, aí esse cenário de filme de inteligência artificial trabalhando, o que a gente chama de General AI, de inteligência artificial trabalhando, né, de forma mais autônoma, vai ser possível. Mas tudo depende da computação quântica e o nosso papel hoje como profissionais é abraçar isso e tirar o máximo da inteligência artificial. Gente, obrigado por estar aqui com vocês. Almir Neves, à disposição de todos aí
Almir, que incrível! Fiquei aqui impressionado com essa história da evolução e fiquei aliviado, confesso, com a sua resposta de que não, a princípio, pelo menos nos próximos 10, 15, 20 anos, nós não teremos essa substituição. Eu, particularmente, gosto de uma frase que absolutamente nada substitui o toque humano. Então, mais uma vez, agradeço muito pela sua preciosa contribuição. Parabéns, grande Almir Neves!